Olá, seja muito bem-vindo a mais um devocional da Igreja Evangélica Luterana Santíssima Trindade. Eu me chamo Marcos Vinícius Haas e sou estudante do 4º ano de Seminário Concórdia e também sou membro aqui da comunidade. E hoje conduzirei uma breve mensagem a respeito da voz de Deus, que está baseada em Mateus 3, versículos 13 a 17, também conhecido como o texto do batismo de Jesus, e também no Salmo de Davi, Salmo 29. Iniciamos esse momento em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Poderosa, cheia de honra, gloriosa, santa, cheia de majestade. Essas são algumas palavras, alguns adjetivos que o rei Davi dá para a voz de Deus do seu Salmo, Salmo 29. Como é bom saber todas essas questões a respeito da voz de Deus, não é mesmo? Ele faz uso da sua voz poderosa, quem sabe, na criação, quando ele diz, haja luz e houve luz. A voz de Deus ela é tão poderosa que nem os cedros do Líbano, esta que é uma árvore grande, larga, ela é muito alta e também tem as suas raízes muito profundas. Nem mesmo esta árvore se mantém de pé diante da voz de Deus. A voz do Senhor que produz chama, a voz do Senhor que faz tremer o deserto, a voz do Senhor que mandou dilúvio, a voz do Senhor que matou os primogênitos, a mesma voz que fechou o Mar Vermelho com os egípcios junto, a voz que destruiu Sodoma e Gomorra, a voz que expulsou Adão e Eva do jardim. Sim, meus amados irmãos, esta é a voz de Deus. Quem nós somos diante da voz de Deus? Que poder tem a nossa voz? Ok, é verdade, dentro da sociedade nós temos poder na nossa voz, como por exemplo o pai e a mãe têm poder sobre o filho quando diz você está de castigo e assim acontece. Mas bem, me dá até um arrepio falar sobre isso, é melhor a gente passar para o próximo assunto. Qual é a voz de Deus? Que poder nós temos diante da voz de Deus? Será que nós temos poder sobre a vida? Será que nós temos poder sobre a morte? Nós temos poder diante da criação de Deus? Nós queríamos muito ter esse poder, ainda mais nesse momento de pandemia. Falar deu, acabou, chega, não existe mais pandemia. Essa é a nossa vontade egoísta, vontade humana, querer acabar com tudo, querer ter poder. Da mesma maneira, nós queríamos ter poder na nossa voz quando estamos diante de alguém enfermo e nós clamamos, por favor, não vá, fique, aguente firme. Mas hoje nós sabemos que não temos, pois lamentemos e temos saudades desse ente. A nossa voz não tem poder. A nossa voz é finita, é um grãozinho perto da voz de Deus. E nós sentimos por não ter poder sobre a vida. Mas ao mesmo tempo, nós nos alegramos, porque sabemos que o nosso Deus, este sim tem poder. A sua voz é poderosa. A sua voz está com o povo. A voz de Deus governa o mundo, diz o salmista. E ele abençoa também o povo de Deus com a sua paz. Aliás, quem é esse povo abençoado? Quem é esse povo que recebe a paz? Amados irmãos, sim, o povo de Deus é aquele que estava dentro da arca de Noé. O povo de Deus, ele pintou os beirais da porta com o sangue do cordeiro. O povo de Deus foi livre da escravidão dos egípcios. O povo de Deus, ele estava do outro lado do Mar Vermelho. E no dia do nascimento de Jesus, o povo de Deus, eles estavam esperando o Messias. Aliás, o mesmo Messias que foi anunciado pela poderosa voz de Deus, no mesmo dia em que expulsou Adão e Eva do deserto, Deus já havia prometido que iria enviar um primogênito para salvar a humanidade e enviar o seu filho. No Evangelho de Mateus 3, do 13 ao 17, Jesus, que era anunciado como Messias,
ele entra na fila para ser batizado por João Batista. E João Batista, o batismo que ele estava fazendo, era um batismo de arrependimento. E por que será que Jesus estava ali? Será que ele tinha pecado? Certamente que não. E nesse contexto, João Batista conhecia Jesus e ele se sente constrangido de batizar Jesus. Ele diz que não é bom o suficiente diante da grandeza de Cristo. João Batista se vê incapaz de batizá-lo. Aliás, alguém aqui seria bom o suficiente para batizar Jesus? Não. Na verdade, nós estávamos naquela fila que Jesus entrou. Nós erramos dia após dia. Nós matamos os nossos irmãos quando falamos mal deles. Nós mentimos. Nós bebemos até passar de limites. Ficamos brigando toda hora por picuinha, coisas pequenas. Nós damos mais valor ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro, nos esforçamos tanto e deixamos a nossa família de lado muitas vezes, deixamos a nossa saúde de lado, não cuidamos de nós mesmos. Por vezes, nós deixamos a palavra de Deus por último lugar. Você tem deixado a palavra de Deus por último? Qual será a nossa desculpa? Sem tempo, irmão? Não posso ir por causa da pandemia? Sabe, eu não sou digno de batizar Jesus. Aliás, o que Jesus estava fazendo naquela fila final, já que ele não tinha do que se arrepender? Por mais que pareça incompreensível, Jesus estava na fila dos pecadores porque era necessário. Ele diz, nos convém cumprir toda a justiça. Jesus é o único santo para cumprir toda a justiça. Ele se coloca na fila por amor. Jesus não precisava estar naquela fila, mas estar naquela fila ainda assim era o meio de cumprir toda a justiça. Mas era apenas o começo, pois ele teria que passar ainda por crucificação, morte e ressurreição, para que aí sim, por amor a nós, a cada um de nós, toda a justiça fosse completa. O batismo de Jesus é o início de sua obra. Quem aqui é batizado, aliás? O nosso batismo é feito em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse batismo, eu digo a vocês, que tem a ver com o batismo de Jesus. Pois ali nós somos feitos filhos de Deus. O início da obra de Jesus nos torna seus filhos, seu povo. Sim, amados irmãos, nós somos o povo de Deus. Todo o pecado que há em nós, todos os nossos erros, ele foi perdoado na cruz de Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. A morte não tem mais domínio sobre nós. Aliás, a morte eterna não tem. E assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Amados irmãos, nossos entes que se foram estão em Cristo. Aqueles que creram e foram batizados, sim, estão em Cristo, foram ressuscitados, assim como nós também ressuscitaremos. Ainda no Evangelho, após ser batizado, Jesus, adivinha quem apareceu? Exatamente, a poderosa voz de Deus, dizendo, este é meu filho amado. Ela disse isso para Jesus. E ele diz que é apenas em Jesus em que ele se agrada. E Jesus nos chamou para ser o seu povo no seu batismo. A mesma voz que aparece forte no Salmo 29, majestosa, cheia de poder, é aquela que está no nosso batismo, nos dando a promessa de uma vida nova. Amados irmãos, por mais que pequemos, assim como muitos, ainda assim nós somos convidados a viver uma nova vida em Cristo. Uma vida de alguém que confia na sua poderosa voz e na sua promessa de que a obra de Jesus, desde o início do seu batismo até a sua morte e ressurreição, a sua elevação ao céu, ela foi por cada um de nós. Que possamos ter essa certeza diariamente e que possamos viver uma nova vida. Uma vida santificada, uma vida com fé. Porque todas as vezes que nós voltarmos para a fila dos pecadores quando erramos, nós vamos ter a certeza de que Cristo passou antes de nós nessa fila,
por amor a cada um de nós. Sejamos gratos e oremos. Amado Senhor Jesus, obrigado, pois sua voz é majestosa e prometeu o seu Filho, e dessa mesma voz assim o cumpriu, quando ele se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressurgiu em glória, e ressuscitou para cada um de nós. E nós esperamos para o dia, agora sim, que ele ressurgirá em glória para nos levar para uma vida eterna que recebemos no batismo. Nós te pedimos para que o Espírito Santo nos guarde nessa verdadeira fé até o fim dos tempos. Em nome do teu Filho Jesus, nós aguardamos graciosamente, vivendo dia após dia, e que o Senhor abençoe a nossa semana. Amém. Muito obrigado, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês.